Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindos. Lucy Magna, Nilda, Ângela, Ana Paula, Elisângela, Rosângela, Maria, Marta e tantos outros que devem estar assistindo agora ou posteriormente. Tudo bem com vocês? Dá joinha? Está tudo ok? Chegamos vivo aqui nessa quarta-feira ou não? Chegou? Show de bola, show de bola. Simbora. Hoje nós vamos falar de dois temas muito bacanas. Vamos finalizar a aula com Padlet, que é uma ferramenta fantástica, muito bacana, muito interessante. Mas antes, nós vamos falar um pouco de luz, câmera e ação. Assim que vocês estiverem vendo o compartilhamento da minha tela, já está aparecendo aí. Nilda, dá joinha se você já estiver vendo. Tá todo mundo dormindo aí? Oxi, cadê o povo? Nilda, já tá vendo o compartilhamento da minha tela? Já? Ótimo. Vou tendo você como referência, tá? O pessoal ainda tá acordando. Tá todo mundo dormindo. Amanhã eu vou despertar vocês com as músicas mais violentas. Deve ser a música romântica, né? O rock romântico, vocês ficaram meio sonolentos. Vamos embora. Gente, técnica de gravação de aula ao vivo. Qual que é a intenção aqui? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeira coisa que eu quero dizer é que nós não nascemos, né? O professor não foi formado, nós não tivemos essa formação na faculdade, durante a trajetória nossa, em momento nenhum a gente teve necessidade de aprender isso. Só que o ano passado isso caiu no colo nosso. E isso caiu de uma forma assim que assustou todo mundo. Principalmente as pessoas que estavam acostumadas a tirar muita foto dos alunos, a fazer bastante gincanas, bastante evento, mas sempre não gostava de aparecer. Sempre ficava atrás das coisas, né? Eu falo que tem muito professor muito bom em execução, mas na hora de mostrar que é ele que faz o projeto, ele se esconde atrás de um professor que fala melhor, um que se expressa melhor, e acaba que os projetos que ele tem na mão, que ele que desenvolveu tudo, ele não consegue vender essa ideia. O que nós vamos aprender hoje é exatamente isso, que é como se tornar um ator de Hollywood. Mentira. Não, não é bem isso. O que nós vamos aprender hoje é pequenos detalhes, pequenas coisas que devem ser observadas para que a gente consiga ter essa interação bacana, que a gente consiga fazer esses vídeos, que a gente consiga levar a aula remota num nível um pouco melhor. Porque tem algumas coisas que atrapalham muito, muito num vídeo gravado. Algumas coisas que faz o aluno observar melhor, ele ficar atento ao que ele está vendo, e outras coisas não. Um exemplo eu acho que todos vocês percebem que quando vocês entram na sala, os microfones já ficam bloqueados. O som tá bem nítido aí para você, Nilda? Tá bem nítido, né? Então, assim, é uma preocupação da aula remota. Primeira coisa é a câmera. A câmera tem que estar bacana. Tem que estar boa a iluminação. Ó, eu tô com a luz bem aqui, um ring light que eu adaptei. Se tiver a iluminação ruim, se o áudio tiver ruim, tudo isso conta em desfavor para você. Quem está te assistindo precisa querer esse envolvimento. Precisa e necessita, claro, para compreensão, para poder ter atenção total. Então, tudo que vem para atrapalhar, que seja o áudio ruim, a imagem ruim, internet ruim, tudo isso vai dificultando cada vez mais, e é o que a gente vai aprender hoje. Vamos começar a falar do som, certo? Primeira coisa que é importante, eu quero ver aí, né? Escrevam para mim aí no chat, já que tá todo mundo dormindo aí, ainda não pentearam o cabelo, nem passaram perfume.
Quem é que tá com a garrafinha d'água aí do lado? Parabéns, Nilda. Parabéns. Tá vazia sua garrafa. Eu tô de olho. Olha, vocês, professores, são conhecidos como as pessoas que carregam garrafa d'água, né? E isso lá na sala, lá presencialmente, era importantíssimo. E não é porque lá presencialmente você fazia isso que aqui você não tem que fazer. Você precisa ficar hidratando a sua garganta aqui, né? Suas cordas vocais o tempo todo. Mas também é necessário você fazer um aquecimento. E aí eu vou convidar vocês a fazer um aquecimento aqui comigo, bem simples, que é, pega a língua e coloca ela para fora, fazendo esse movimento de colocar a língua esticando, atacando mesmo. É o lá, lá. Esse movimento de atacar com a língua está fazendo aqui, ó, alongamento em todos esses músculos, toda essa parte aqui que vai fazer ela ficar aquecida, e sendo assim, você vai gaguejar menos, você vai travar menos, vai ter menos dificuldade em sair vamos falar assim, as notas musicais, no caso do cantor, né? Mas no caso nosso aqui que estamos falando, você vai conseguir o som ficar mais limpo, a boca menos seca, porque você está hidratando. Detalhes pequenos, mas o atacar. Vou começar a dar aula daqui em meia hora. Você já vai ao escovar o dente, antes de escovar o dente, né? Ou depois, você que se organiza, mas você usa isso, ó. Atacando, colocando a língua para fora. Outro movimento é fazer lá, lá, li, lo, lu, lá, atacar falando vocês podem ver que quando eu falo lá, toda a minha boca mexe, tudo isso aqui, ó, tá sendo movimentado, e é esse o ponto da importância do aquecimento. Vai fazer com que você gagueje menos, vai fazer você travar menos. Outra coisa é, antes de você dar uma aula, antes de você vir usar essa ferramenta sua, que é a voz, né? É muito importante você prestar atenção na sua alimentação. E aqui eu separei 2 itens para você observar. Primeira coisa é, consuma maçã. Tô dando aula de manhã, deu fome, não vai comer besteira. Coma uma maçã. A maçã, até pela estrutura dela, uma fruta maravilhosa para vocês. Ela vai hidratar, ela vai gerar saliva, ela é um produto essencial que todo professor tem que ter dentro da bolsa. Mas, do contrário da maçã, tem o leite. Eu gosto muito de leite, eu não sei se todos aqui também gostam. Mas o leite, ele tem um problema sério, que ele irrita suas cordas vocais. Então, assim, se você perguntar para um cantor, entre leite e uísque, ele vai para o uísque, porque o uísque vai secar. Já o leite, ele irrita. Não é só pela questão da bebida, né? O leite, ele arrebenta você no meio. Então, o que, que eu quero dizer com... Flávio, você está querendo dizer que a gente não pode beber mais leite? Não. Eu quero dizer que você tome leite em um horário depois de você dar as aulas. Então, vamos supor, dou aula de manhã, não começa o dia tomando leite. Toma um chá, faz outra com um café, deixa o leite para tarde, deixa o leite para a noite, mas não antes de dar aula. Isso vai te dar aquela pigarrice. Sabe aquele negócio? Aquilo vem, a maioria das vezes, da irritação ocasionada aqui por causa do leite. Certo? Detalhes pequenos. Outra coisa que eu bato muito em cima disso. Utilização de fone de ouvido. Eu tô vendo aqui a Nilda, já olhando para a Nilda aqui, também para a Edneia, já dá para ver que vocês não estão com fone de ouvido, certo? Tô certo disso? Agora eu vi a Edneia, agora sim. O que acontece? Utilizem fone de ouvido. É algo assim que melhora 400% o seu áudio. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática para você entender. Vou tirar o meu, vou colocar distante. Olha o tanto que fica ruim ou vai piorando o áudio. Estão entendendo isso? O áudio vai ficando parecendo que está dentro de uma caixa de abelha.
E dependendo do aparelho seu, piora ainda mais. Então, assim, compra um fone de ouvido, é barato. A maioria dos celulares já vem com fone de ouvido. Adapta aí no seu computador ou no próprio celular, mas utilizem sempre. Vai gravar um vídeo, coloca o fone. Ele faz o seu som ficar mais concentrado. É como se estivesse dentro mais abafado, assim, né? No sentido de estar mais fechado. Não fica captando qualquer movimento, qualquer coisa do ambiente. Então é interessante vocês usarem um fone de ouvido. Eu coloco aqui que melhora 400%, mas dependendo da situação, melhora tudo, né? É fundamental ter. Outra coisa, outro tópico, iluminação. 80% de um vídeo é luz. Se não tiver iluminação, ele não consegue segurar a atenção. Nós somos programados para ficar vendo na tela detalhes. Todos os filmes querem dizer isso. E tem um negócio que nós perdemos na aula remota. Já ouviram falar de o corpo fala? Já ouviram falar disso? Tem um livro maravilhoso que trata sobre isso, que é a questão da expressão corporal, certo? A gente às vezes fala com as mãos, a gente fala quando tá nervoso, a perna fica balançando. É assim ou não é, Edneia? Nilda? É assim, a gente fala com o corpo inteiro. Às vezes você não abre a boca para nada, mas seu corpo tá falando. Então, o que é o grande ponto disso aqui? Quando a gente veio para aula remota, acabou. O corpo fala agora como? O rosto fala. Concordam comigo? Vocês só estão vendo o meu rosto aqui. E esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. Se a luz estiver ruim, como é que vocês vão ver a minha feição, se eu estou feliz, se eu estou ruim, se eu estou... A mensagem que eu estou querendo passar, ela está mais efetiva, se eu, na verdade, eu estou sendo mais tranquilo. Entenda que tudo faz parte de um contexto inteiro. E remotamente só sobrou o rosto. Então vamos lá. Preocupe-se com a luz. Preocupe-se com o ambiente onde você está. Preocupa com a sombra. O que é isso? Às vezes a luz ela pega no seu rosto só de um lado e ela produz no metade do seu rosto algumas sombras. Você precisa se preocupar com isso aí. Eu sempre, né, apesar de vocês estão tudo com a câmera desligada aí, sempre gosto de observar aonde está a janela do seu quarto, ou a janela da onde você está. Presta atenção no ambiente que você está aí agora. Se a janela estiver nas suas costas, ela está te atrapalhando. Ela não está jogando a favor de você. Agora, se a janela, o sol estiver batendo no seu rosto, show de bola. É exatamente esse ponto que você tem que marcar e obedecer. Por que eu estou falando isso? Quando a luz bate na sua nuca, gera sombra no rosto. Quando a luz do sol bate no rosto, a sombra está na nuca. E daí está tudo bem. Então, Flávio, você quer dizer então que a luz solar é a minha melhor parceira? Evidentemente sim. Se você tem a oportunidade de ter o sol entrando dentro do ambiente que você está, coloca ele para bater a luz dele no seu rosto e liga a câmera. Vai ficar maravilhosa a sua iluminação e é de graça, certo? Agora um detalhe. O ponto que entra sol de manhã não vai ser da mesma forma à tarde. Concordam? À tarde o sol muda de lugar. Então, se o sol muda de lugar à tarde, provavelmente você vai ter que achar outro ponto à tarde. E à tarde dá muito mais reflexo, tá? Dá reflexo na cerâmica, dá reflexo de tudo quanto é jeito, você precisa observar isso. Por que eu tô falando e batendo muito nessas teclas com vocês? Porque são coisas tão simples que a gente está tão acostumado a ver novela, a gente está tão acostumado a ver filme e não repara que eles observam tudo isso. Vou convidar vocês a observarem se em algum filme que vocês possam assistir, ou vão assistir, ou já assistiram, você chegou a ver sombra. A não ser filme que fala sobre sombra. Não existe sombra. Eles fazem de todo jeito para não ter sombra, para que seja totalmente nítido a expressão. Eu recebo muitos vídeos de vocês que vocês não querem, né? Tem uma professora que mandou um vídeo para mim
ela falando, explicando tão bem, mas o vídeo era uma sombra falando. A gente via o movimento da mão, a gente via que tinha alguma pessoa ali, mas ela não aparecia. E aí, na verdade, o problema dela não era nem com o rosto, né? Ela tinha vergonha porque às vezes ela gaguejava. Então, é uma situação que eu sei que tem outros fatores que influenciam a você estar aqui na frente. Mas quando você está aqui, o que puder ser feito para melhorar para vocês é o que a gente está aprendendo. Então a gente já falou aqui da voz, todo momento hidrata. Nós estamos falando agora, falamos do fone, nós estamos falando agora da luz, iluminação. Qual que é a minha dica? Presta atenção nisso. Pega seu celular, liga a câmera da selfie, ok? Liga a câmera que mostra o seu rosto e sai olhando na sua sala, onde você está, qual que é o melhor ponto que você não dá reflexo, não dá sombra no seu rosto. Achou esse ponto? O que você vai fazer? Você vai marcar com uma bandeirinha e falar assim, ó, independência ou morte desse lugar. Esse lugar esse lugar vale ouro. Aonde não tem sombra, aonde o sol vem pela frente, esse lugar vale tudo. Para vocês terem noção, o ideal é que você mude todos os móveis para te favorecer em relação a isso. Para te favorecer em relação a isso. É possível comprar ring light, luz, aquelas luzes profissionais, tudo isso é possível. Só que a gente prega aqui, a gente gastar o menos possível, tá certo? Então, assim, para gastar o menos possível, se preocupe com luz. Ah, estou no ambiente que a minha luz lá do teto está desligada e já está te desfavorecendo. Toda luz ajuda, desde que ela não venha das costas para o rosto, beleza? Falei da expressão corporal, a luz ela vai trazer isso, ela vai trazer a sua alegria, a sua vontade em dar aula, ela vai trazer a emoção que você estiver sentindo. Se o seu corpo a gente não consegue ver a expressão, se o seu rosto, né, o corpo, porque a gente não está presencial, sobrou o rosto, é extremamente necessário para se mostrar, para passar para o aluno que está assistindo a sua empolgação em dar aula, a sua alegria em dar aula. Aí muitos falam para mim, poxa, Flávio, mas eu não estou com empolgação nenhuma. Desculpem, o nome do curso aqui é PEX, Professores de Excelência. E eu posso dizer para vocês assim, ó, que independente de que esteja acontecendo na tua vida, sentou na frente de uma câmera, sentou ou está dando aula em algum lugar, dê o seu melhor. Finge, seja ator. A gente já faz isso muito na vida. E aqui, para motivar os alunos, é da mesma forma. Não dá para eu vir aqui dar aula para vocês e começar, gente, fui dormir 1h30 da manhã ontem. Então, nós vamos falar sobre o som, nós vamos falar sobre câmera, nós vamos falar sobre luz. Vocês vão achar o quê? Caramba, eu devia ter ficado dormindo. Não é assim, Nilda? É exatamente isso. Então, assim, eu tenho que me encher de força, de me renovar minhas energias, e aí, providencialmente, vocês devem saber o que vocês fazem para isso ser recarregado. Isso é outro assunto. Agora, o mais importante é, tô aqui, tô vivo aqui. É muito ruim, aí eu vou comentar um fato que acontece com vocês. Assistir eu acho horrível, mas dar aula sem ver o rosto das pessoas. Eu não sei, um exemplo, eu não sei se a Ana Paula tá aqui, eu não sei se a Elisângela tá aqui, se a Joyce tá aqui, eu estou vendo só a Nilda e a Edmeia que saiu e deve agora voltar. O que eu quero dizer com isso? É muito ruim para o professor que está com a turma nesse formato. Por que eu falo que é ruim? Primeiro que você não tem o feedback do aluno. Você está explicando, você não sabe se a pessoa está entendendo, você não sabe se a pessoa está absorvendo aquilo que você está ensinando, ou você não sabe se ela foi para lá, e aí você fala assim, ó, responde para mim, Ana Paula, o que você acha de tal coisa assim, assim? Aí fica cri, 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 entendeu? É muito ruim. Então, o que acontece? Quando você vai dar aula para o aluno, você precisa, no remoto, estar atento a essas coisas. Precisa necessariamente estar atento a essas coisas. Porque isso é o que te motiva.
tá? Você bateu o olho aqui, viu seus alunos, viu o rostinho da galera, você já começa a falar assim, ó, olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, Elisângela? E como é que você tá aí, Ângela? Como é que tá, ó, Joyce? Isso vai trazendo interação. Você está chamando as pessoas para interagir com você. No remoto, no virtual, isso é tudo. Isso é tudo. Porque senão vocês dariam aula gravada. Não precisa abrir Meet para dar aula assim. Essa aula que eu estou dando para vocês, eu tenho gravada no YouTube. Exatamente a mesma aula. Então, assim, por que a gente tem muita necessidade de estar ao vivo? Porque ao vivo gera amizade, interação, vocês podem vir tirar dúvida comigo, sabe? A gente tem todo o contexto de querer conhecer gente. Gente quer gente. Tá entendendo isso? Então, assim, não dê uma aula mecânica. Gente, cheguei, vou abrir aqui uma apresentação, presta atenção. Ó, a física quântica é isso, 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 é isso. Fala 1 hora e depois, gente, até mais, um abraço. Isso aí o robô faz, gente. O YouTube tá cheio de vídeo assim. O que que muda você para um professor que tem no YouTube? É porque você tem calor humano. Você tem a possibilidade de chegar aqui, ó. Ô, Irecê, é isso? É isso? Irecê, camisa bonita, Irecê, vermelho com preto, você é flamenguista? Olá, Edmeia. Paraná. Esse acesso, esse calor humano, ele é único. Porque senão, não precisa, não precisa. O YouTube tá cheio de excelentes profissionais dando aulas maravilhosas, usando recursos assim mirabolantes, mas o cara não sabe falar o nome do aluno. Porque ele não pode falar, é gravação. Então, essa é a grande diferença. Exija isso. Exija isso, essa interação entre você e os seus alunos. Vou falar de ambiente. Presta atenção numa coisa. Quando a gente começou aqui, eu recebi uma vez, eu fiquei assim, nossa, muito assustado, mas eu vi que era a simplicidade. Uma professora gravou para mim, igual eu pedi para vocês me enviarem os vídeos. Na época eu pedi para vocês enviarem para mim a aula, né? Um pedacinho de aula de vocês para eu ver como é que vocês estão gravando. E uma professora gravou, antes mandava para mim o que tinha achado da aula. E ela gravou para mim na cozinha dela, a câmera pegou o rosto dela, ela fez direitinho, apareceu muito bem onde ela estava, bem iluminado. Porém, lá no fundo tinha vasilha em cima da pia, tinha uma mesa de um negócio de passar roupa, cheio de roupa. Ela não se observou, não prestou atenção no ambiente que ela estava. E é disso que nós vamos falar agora. Presta atenção numa coisa. Existem recursos no próprio sistema aqui que você consegue esconder o fundo aqui, ó. Tá, quem tem o Windows mais atualizado, fica muito fácil de ver esses recursos aí dentro do próprio Meet, né? O Zoom também tem, outras ferramentas também tem. Que você esconde aqui, põe um fundo verde, troca as imagens, tá? A gente vai falar um pouco disso. Mas o detalhe é assim, ó, que vocês precisam observar e também passar essa orientação para os alunos que o ambiente faz parte do vídeo. Então, se a aula está sendo gravada e passa alguém pelado aqui atrás, isso já está na gravação e já era. Não tem como tirar isso. Entenderam? Então, assim, é muito importante você se observar em qualquer imagem que você está vendendo, que você, na verdade, não queria vender aquilo. Sei lá, aquele dia foi tumultuado, foi corrido, a criança passou mal, Paraná. A professora, provavelmente, a pia dela não fica daquele jeito todo dia. Mas aquele dia ficou, e aí aquele dia é o que está registrado. Então, prestem atenção com o ambiente que vocês estão fazendo. Eu sugiro a vocês criar um ambiente que seja favorável a dar aula, um espaço que o aluno olhe e fale assim, opa, esse lugar que a professora está, que o professor está, é um lugar que ele tirou para me dar aula. Então, se lá na escola a gente cria um mural, a gente faz o tema da sala, né? Principalmente educação infantil, isso é muito mais forte. Aqui no remoto precisa acontecer a mesma coisa. Precisa gerar essa identidade. O aluno precisa olhar a câmera quando liga, sua, e falar assim, opa, tô na sala de aula. E não, tipo assim, tô na cozinha, ou eu tô, sabe? Precisa ficar caracterizado isso. Quer ver outra coisa muito importante para caracterizar a aula?
É o professor exigir que o aluno esteja de uniforme. Coisas que parecem ser simples, mas que não quebra totalmente a rotina, além do que já está quebrada. Então, é importante a gente ter noção disso. Próximo tópico, aparência. Gente, eu comentei um pouco disso ontem, antes de ontem, e eu quero comentar com vocês assim, ó. O branding, né? A nossa imagem, ela é tudo. E professor tem que ter muito cuidado com qual que é a imagem que você está vendendo. Talvez você não estava querendo vender aquilo e você passa a vender. E qual que é a grande responsabilidade nisso? Você não está dando aula mais só para o aluno X ou aluno Y. Você agora está dando aula para todo mundo. Então, tá assistindo a sua aula, o seu aluno, o irmão dele, a irmã dele, o pai, a mãe, todo mundo passa, dá uma olhadinha, vê o professor, acompanha de lado, dá uma acompanhada de como é que a coisa está funcionando, olha e fala assim, nossa, que professor maravilhosa, como ensina simples matemática, se eu tivesse uma professora dessa aí, eu tinha aprendido tudo. Mas também, ele olha e fala assim, nossa, que decotão, hein? Rapaz do céu! Nossa, que bermuda apertadinha. Estão entendendo isso? EDC, Edneia, Nilda. E aí, você não está aqui para vender essa imagem. Não entenda essa fala minha como uma fala machista. Não é. O que eu estou querendo dizer para você é que quem está vendo não está no mesmo espírito de quem está dando a aula. E, mas eu tenho que me preocupar com isso? Tem, porque a intenção nossa aqui não é sensualizar. Concordam comigo? Levanta a mão aí. Concorda, Edneia? Nilda? Nós não estamos aqui para sensualizar. Nós estamos aqui para dar aula. Então, o que acontece? Presta atenção com o decote. Presta atenção com aquelas blusinhas que não tem manga, que usa muito para fazer academia. Maquiagem. Você não precisa estar em excesso de nada, mas arruma o cabelo, passa uma maquiagem leve, não põe brincos exagerados, sabe? A intenção aqui não é chamar atenção para você. A intenção, como eu disse no primeiro dia, o conteúdo é muito mais importante do que você. Se a sua mensagem ela é importante, que suma você. Entenderam? Que você não é para chamar atenção, apesar de eu querer ver sua expressão, apesar de eu querer que a iluminação fique bacana, para que a gente tenha a nitidez, né, da sua expressão corporal ou facial, não é ela que tem que encantar aqui. Aqui não. Você pode ter outros horários para fazer outras coisas. Mas aqui numa aula, você precisa prestar atenção nisso aqui. E aí, lembra de eu falar para vocês que João fala assim na Bíblia, que desapareça todo o meu eu e apareça a mim em Jesus Cristo? Trazendo para cá é que desapareça todo o meu eu e apareça em mim conteúdo. Apareça em mim algo interessante para ser ensinado. Tá entendendo? Então, assim, se atentem a isso. Qual que é a imagem que eu estou gerando quando eu apareço na frente das câmeras? Eu estou gerando uma imagem de uma pessoa introvertida, de uma pessoa que está amarrada? Pode ser que sim, mas isso tudo não é que porque você não sabe fazer, é porque você não está acostumada. Se vocês assistirem os meus vídeos das primeiras aulas, porque eu comecei a fazer isso aqui em março para ajudar vocês, mas não tinha experiência com isso aqui. Com o tempo, isso aqui vai melhorando. O dia que eu decidi, eu sempre faço uma brincadeira, eu tenho 3 filhos, a primeira filha, a gente fez uma brincadeira do bigode, eu, a minha esposa e ela. E agora eu tenho 3, né? E aí a gente quer fazer a mesma brincadeira, e eu comecei a manter para ter o bigode para fazer a bendita da brincadeira. Quando eu vim gravar com o bigode, vocês não têm noção. Parecia que era outra pessoa falando. Então, você tem que adaptar, você tem que lutar contra você mesmo. O que eu posso fazer? Eu sou isso aqui. Entendeu? Essa feiura aqui não tem jeito, não tem o que fazer. Eu tenho que administrar, eu tenho que saber fazer o que o conteúdo meu seja mais interessante do que vocês olharem meu rosto. Conseguem compreender isso? Tá conseguindo, né, Nilda? Edneia, Ana Paula, Joyce? Isso é importante. Vergonha de me olhar eu tenho? Provavelmente sim, porque na verdade do dia inteiro a gente só encontra o espelho 2 ou 3 momentos, né? Que é a hora de escovar o dente. Então não é algo que a gente faz o tempo todo e aqui na câmera a gente fica se vendo o tempo todo. Mas com o tempo acostuma.
E a partir do momento que acostuma, aí é só Globo, filho. Aí você pode esperar os contratos aí para fazer novela das 9, que o negócio chega. Vamos embora. Preocupação com equipamentos extras, caixas de som, televisor. Você vai usar esse tipo de adaptador na hora da sua aula? Presta atenção, testa isso antes. Vai usar alguma conexão por Bluetooth, né? Aquelas caixinhas da JBL. Testa isso bastante antes. Não deixa para fazer isso na hora, não. Porque se você for fazer isso na hora, isso costuma dar errado. Costuma dar errado. Então, assim, testa antes. Você é professor de educação física? Pega a caixinha e coloca nas suas costas. Porque quando você falar, a sua voz, ela chega primeiro do que o som da caixa. Então fica nítido, a gente já testou isso funciona. Agora, se você colocar a caixinha de som na sua frente, ou entre você e o seu equipamento, celular ou computador, ninguém ouve nada. Só ouve a música, tá certo? Então, assim, testa essas coisas antes. Não vai, sabe, vou dar aula, aí não dá certo, aí a culpa é da aula online, a culpa é da aula remota, mas não é. A culpa é porque você não seguiu um passo a passo, você não se preocupou em testar antes. Entendeu? Se está dando certo para tanta gente, por que não vai dar para vocês? Vai dar sim. A questão é se programar para fazer corretamente. Quero ensinar para vocês também a questão de roteador. Vocês sabem o que é roteador? Escreve para mim no chat. O que é roteador? Ou se sabe se sim ou se não. Isso, da internet. O papel do roteador dentro da sua casa é receber, presta atenção aqui na minha mão. O papel do roteador é receber a internet na sua casa, como se fosse a minha mão aqui, ó. O que acontece? A internet chega na sua casa com a velocidade completa, certo? Entra dentro do roteador. A maioria dos lugares hoje é roteador wireless, né? Que ele distribui o Wi-Fi. Então é como se fossem meus dedos. Ele distribui dividindo aqui, ó, para cada pessoa que estiver pendurada. Estão entendendo? Da joinha. Ele distribui para cada pessoa pendurada. Qual que é o problema disso? Se você contrata, na sua casa mora 5 pessoas, você contrata uma internet, vai dividir para quantos? Para 5 pessoas. Então não é uma internet cheia para todo mundo. Você contratou 100, vai ficar teoricamente 20 para cada um. Então, muita gente fala assim: ah, mas a minha internet é 50 mega, mas na sua casa tem 10 pessoas. Então, teoricamente, vocês têm 5 mega para cada um. Entenderam isso? Agora, qual que é o grande problema disso? E aí eu vou piorar o negócio. Quando vocês vão dar aula, vocês estão dando aula, não é importante só a questão de download. O mais importante é a questão de upload. Então, presta atenção nisso. Você vai contratar a internet, não adianta você ter muito download e nenhum upload. E as empresas não falam de upload. Esse é o detalhe. Então, o que acontece? O que eu vou indicar para vocês é assim, ó. Vai contratar uma internet, ou acabou essa aula, liga para sua empresa e pergunta: a sua aula está travando, né? Está tendo problema? Pergunta: quanto de upload eu tenho? Segundo a orientação do Google, para cada aluno que assiste a sua aula, que está vendo a sua aula, você, para ter qualidade bacana, tem que ter para cada aluno 2,5 mega de internet de upload. Então, para e pensa. São 10 alunos que assistem aula comigo. Para ter qualidade, 2,5 cada um, eu teria que ter no mínimo 25 mega de upload. Entenda que essa indicação do Google é a top do top, tá? Então, o que acontece? 25 mega de upload é maravilhoso. Seria maravilhoso para dar aula para 10 alunos. Estão entendendo isso? Agora, o que é o detalhe? Vou falar de São Paulo, por exemplo. Eles vendem 200 mega de download, 300 mega de download. Mas você pergunta, e quanto que é de upload? Não tem, é zero. Então vai travar mesmo, não vai dar certa aula, não consegue mandar um vídeo, não consegue mostrar uma música. Tá entendendo isso?
Então, é importante. Vai contratar uma internet? Veja quanto de download e quanto de upload. Viu isso? Você não erra. Muita gente trocando computador, comprando coisa nova, né? Não precisa. Corrige esse problema da sua internet aí. Vai dar aula, dá aula sozinho, combina com a família. Se você compartilha a senha do seu Wi-Fi com o vizinho, combina com todo mundo aí e fala, gente, eu quero das 7 às 11 eu dou aula. Esse horário eu quero dar aula sozinho. E aí os 100 mega que você contratou vai ficar só para você. Para vocês terem noção de preço, 100 mega aqui na minha cidade, 100 mega com 50 mega de upload custa R$ 129. Tem até promoções melhores, 113, R$ 114. Então, assim, esse é o valor que está sendo vendido 100 megas com 50 megas de upload. Vai contratar? Preocupa com upload. Memória RAM. Muita gente me pergunta, qual que é o computador ideal? O que seria bacana? E eu vou dizer para vocês assim, ó, não precisam preocupar mais com espaço de HD, né? Não, de SSD. Não precisa preocupar com isso mais. Quanto de memória eu consigo guardar nesse computador? Isso já é o de menos, porque a maioria das coisas hoje são salvas tudo nas nuvens, né? Então não ocupa espaço no seu computador. Preocupe com memória RAM, porque memória RAM é uma coisinha só que ela é como se fosse o motor do seu computador. Existe o processador, que é maravilhoso, só que se o processador for ruim, não roda uma memória boa. Então, eu falo assim, ó, quer saber se um computador é bom? Bate o olho na memória RAM dele. Se for de 8 GB para cima, tá mais ou menos atual hoje, 2021, né? Tá mais ou menos atual. O ideal é de 8 para lá, tá certo? E o celular também? Também. Vou comprar um celular. Qual que é a memória RAM desse celular? É de 8 GB para cima? Compra. É de 8 para baixo? Já tá ficando defasado. É menos de 2? Não vai rodar as coisas. Tá certo? Não vai rodar as coisas que precisam ser... vamos falar assim, não vai rodar os sistemas de hoje, né? Vai rodar travando, vai rodar, o computador fica pensando demais, usando muito processador, e o problema é a memória. Beleza? Ok, gente, aqui nós finalizamos essa parte aí de algumas técnicas, algumas dicas em relação a como melhorar a sua aula remota. E eu vou começar a falar para vocês sobre aula invertida. Eu queria que vocês escrevessem no chat para mim. O que é aula invertida? Vocês estão me ouvindo? Nilda, tá me ouvindo? Ana? Ok. O que é aula invertida? Já ouviram falar de aula invertida? Metodologia ativa? Não? Ô, Flávio, Oi? eu não coloquei porque você disse que não vale para quem já fez. Eu amo isso aí. Ai. Aí não vale não. Show de bola. Dá pra ficar de cartinha, Flávio? Só fica ouvindo. Tá, beleza. Show de bola. Gente, aula invertida. Em Minas tem até outro nome, né? Os mineiros aí me ajudam. Vocês usam outro nome aí. Mas a ideia da aula invertida nada mais é do que você compartilhar com o aluno a questão da busca do conhecimento. Então, assim, você deixa de fazer o papel de ser o professor que leva o conhecimento para ser o tutor que faz o aluno chegar ao conhecimento. Vamos desembaralhar isso aqui. Ao invés de você ir, hoje nós vamos aprender sobre química, o aluno chega na aula sabendo sobre química para te explicar o que ele aprendeu. Por isso, de aula invertida. Entenderam isso? Então, assim, qual que é a intenção nossa? Qual que é a intenção desse estilo de ensino aqui? Primeiro, entrar na questão da múltipla forma de estudar. Que é isso?
O aluno, quando você fala para ele, olha, pesquisa para mim sobre Segunda Guerra Mundial, que amanhã você vai vir falar para mim sobre isso, ele vai buscar a forma que mais agrada a ele de buscar esse conhecimento. Então, ele pode buscar no YouTube, ele pode buscar, eu quero dizer, em vídeos, em áudios, em revista, em livros, sabe, uma série, ele pode procurar outros professores, explicações de tudo quanto é jeito, principalmente hoje, né, nesse mundo de internet, de tecnologia, é uma vastidão de coisa que ele pode trazer para você, que às vezes nem você saberia que teria tudo isso, e gera autonomia. Escreve essas palavras aí. Gera autonomia no aluno. É ele que vai buscar e é ele que vai trazer para você de que fonte que isso veio. Então, o que acontece? Nesse papel de aula invertida, o professor agora, tutor, só conduz. Eu quero o tema relacionado, por exemplo, busca para mim sobre Hitler. E aí eles vão buscar sobre Hitler e vão trazer esses materiais. Você pode separar isso, ó. Um vai trazer vídeo, o outro vai trazer áudio, o outro vai trazer algo de revista. Você promove isso. Existe uma ferramenta muito bacana que chama, uma técnica, né? Chama Jigsaw. Jigsaw. Essa técnica é uma técnica desenvolvida na Universidade Americana que é exatamente em cima de aula invertida. Tudo bem, Flávio, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o sonho de todo professor é que o aluno busque o conhecimento, né? Ele mesmo já venha pronto. Todo professor tem esse sonho aí. E o grande detalhe é que a gente sabe que a gente aprende pelo ver, ouvir e o experimentar. Ver, ouvir é importante? Mas nessa parte do ensino remoto, é muito importante você ter a questão da experiência, da própria busca. Entenderam? Então, assim, o fazer, nesse caso aqui, ele segura muito mais os seus alunos. Qual que é o grande erro do ensino remoto? É querer fazer ele como se fosse o presencial. Livro, lousa, caderno, escrever, ditado, eu falo, vocês repetem. Esse tipo de coisa não é boas técnicas para vir ensinar remotamente. Aqui precisa de muito mais. Precisa ser interessante. E aí, o que eu vou explicar para vocês? Aqui fala do sumário da aula. Uma coisa muito bacana nessa questão da aula invertida, que vocês já fazem, inclusive, se você tem o planejamento de aula da semana, se você sabe o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você, professor, na aula invertida, os alunos também sabem. Os alunos sabem o que vai acontecer na quarta, na quinta, e eles sabem como que está a divisão disso. Se ele está no grupo A, se ele está no grupo B, de acordo com o que você queira dividir, né? E qual que é a turma que vai ter que vir trazer e gerar conhecimento. No Jigsaw, ele separa em 5 grupos uma turma. E cada um desses grupos, cada pessoa desses grupos tem uma missão de um conteúdo. Aliás, cada grupo tem a missão de um conteúdo. Presta atenção nisso. Separa a turma em 5 grupos. Cada grupo tem um conteúdo para estudar. Quando chega no dia da apresentação, cada aluno de um grupo troca de grupo. Então, um grupo passa a ter integrantes de todos os outros. Ou seja, 5 pessoas junto, por exemplo, cada um estudou conteúdos diferentes. E entre eles tem que ser dividido o conhecimento. Um fala do que aprendeu, o outro fala do outro, e os assuntos se encaixam. É Jigsaw o nome. Muito legal essa técnica maravilhosa. Depois vocês procurem. Então, isso vem do sumário, né? Isso vem de um planejamento, vem do que é que nós vamos estudar. Você estipulou isso, entra a questão de determinar as múltiplas formas ou deixar o aluno ter a iniciativa da múltipla forma dele, para que você consiga ter esse ganho. Tá, Flávio, muito bonito isso, mas tem uma ferramenta que pode me ajudar nisso? Tem, e nós vamos aprender aqui, que é o Padlet, que é esse aqui, ó. Esse é o nome, Padlet. Pode ser usado tanto para aula síncrona quanto para assíncrona. Estou dando aula aqui ao vivo com meus alunos, quero usar Padlet. Posso usar? Pode, claro que pode. Estou
Quero mandar atividade para casa. Eles vão poder usar Padlet? Vão poder usar Padlet em casa. Essa ferramenta gera uma interação entre o aluno, o professor e a classe maravilhosa. Vocês vão gostar muito dela. Presta atenção que ela é bem simples, tá? O site é padlet.com. Você vem aqui e faz login se você já tiver uma conta do Google, por exemplo. Ele já aceita você entrar pela conta do Google. Vou já fazer login aqui. O Padlet, se ele não tiver alterado isso, ele aceita até 5 criações de Padlet gratuitamente, tá? Então você não precisa pagar. Acima de 5, você tem que fazer um plano com ele anual aqui, que eu nem sei o valor ainda, mas era R$100 e poucos por ano, para você ter acesso ilimitado às coisas dele. Usamos bastante essa ferramenta ano passado. Eu vou deletar algumas coisas aqui dentro, para excluir um Padlet que você criou. É só clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó, vim excluir. Digitar o número que está aqui, ó, 5234. Opa, eu cliquei em excluir, deixa para lá, ó. 6155, excluir. Flávio, eu já já R$16 ao mês. R$16 ao mês? Aí, Isso, ó. até o ano passado. Show de bola. Obrigado, Ângela. 4308. Ótimo. Vou deixar aqui só um que é o que eu uso no meu site, depois para explicar para vocês. Beleza. Estamos dentro do Padlet. Olá, Flávio. Alguém acordou cedo. Show de bola. Para você criar um Padlet, você tem a opção aqui desse botão rosa. Para entrar no Padlet de alguém, tem esse botão laranja. E a galeria de Padlets que você já curtiu, ou caminhou e acompanhou. Nós vamos trabalhar aqui com a questão de criar. Vou criar um Padlet novo, do zero. E ele tem essas opções. Opção de mural, tela, lista, grade, colunas, conversas, como se fosse um chat. Tem aqui de mapas e tem linha de tempo. O que é linha do tempo? Linha do tempo é aquelas linhas de história, né? Que fala, em 1950 aconteceu isso, em 1960 aconteceu aquilo, certo? Essa aqui de mural fica parecendo muito um mural da escola. Cada aluno pode vir colocar as suas informações onde ele acha que fica melhor. Vamos testar ela aqui para ficar mais simples. Mas tanto o mapa é muito usado, professor de geografia, quanto o linha de história, linha do tempo, muito bacana também. Cliquei em cima lá do que eu escolhi. Aqui ele abre essa abinha do lado direito. Você vai vir aqui, ó, meu Padlet brilhante, você vai trocar por... Vou colocar aqui, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Ótimo. A descrição. Criado com entusiasmo. Eu quero saber assim, ó. Participação brasileira. Posso colocar um ícone para aparecer aqui do ladinho. Vai aparecer um ícone aqui. Posso colocar um emoji, posso colocar do jeito que eu quiser para chamar atenção, né? Vou colocar qualquer coisa aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Aí foi um emoji ali para o canto. Ele tem um endereço, ó, link exclusivo para o seu Padlet. Ele gera esse link. Esse link aqui, teoricamente, é para eu compartilhar com os alunos para poderem acessar esse Padlet, certo? Beleza. Você pode trocar o papel de parede, que é esse fundo que está aqui, você pode escolher outro, pode trocar fonte. Vamos para coisas aqui que interessa mais. Exibir o nome do autor acima de cada publicação. O aluno entrou e alimentou aqui a respeito de alguma coisa da Segunda Guerra. Quero que apareça o nome. Então, eu quero que apareça. Posição da nova publicação. Você quer que quem publica a última, né? A última pessoa a colocar vai aparecer aqui no topo da página, ou vai aparecer lá no final? É para aparecer como primeiro. É para permitir comentário dos outros alunos sobre aquilo que o aluno postou, né? Quero que permita. É possível os alunos darem nota pelo que os outros colocaram? Você vem aqui e permite. Eles podem colocar coraçãozinho, eles podem voltar se ficou bom, se ficou ruim, pode colocar estrela, ou pode dar nota mesmo. Eu gosto muito do coraçãozinho, porque é algo assim que quem deu, quem não deu,
não ataca tanto, né? Não fica algo assim agressivo. Você pode marcar aqui, exige aprovação, ou seja, um aluno postou, mas não aparece imediatamente, você, professor, tem que liberar, e aí você clica aqui, filtragem de linguagem obscena. Se o aluno colocar xingamentos, coisas assim, fica, sabe, ele substitui isso por careta e tal. Então, já deixa ligado que o que ajudar nisso já vale a pena. Beleza. Vamos aqui para a próxima. Foi criado. Começar a publicar. Beleza, estamos aqui na estaca 0. Está configurado, eu posso já compartilhar com os alunos que eu quero que eles tragam informações para mim sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza, o que o aluno vai fazer ao entrar dentro do Padlet? O aluno vai clicar aqui nesse botão mais, ou você mesmo, tá? Você também, professor. O aluno vai clicar aqui nesse mais e vai colocar o título aqui. Vou colocar aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Vamos um pouquinho como base. Esse é o título. E aí aparece para mim essas opções aqui, ó. Essa setinha é a opção de fazer upload. Esse símbolo aqui, que parece um 8 deitado, ele é para você pôr um link da apostila, um link de algum site que fala sobre guerra. Essa lupa é para você buscar coisas no Google. Essa câmerazinha que tá aqui, é para você tirar foto, inclusive ele abre a foto agora, ó. Você consegue tirar uma foto agora para incluir lá. Opa, ficou errado. Você coloca a foto agora, sua, e aí inclusive ela vai vir parar aqui, ó, show de bola. E como é mural, eu posso colocar, né, e assim que os alunos vão entrando, vai juntando, vai criando aqui uma organização nesse mural. Beleza. Coloquei esse, eu quero criar um outro. Vamos lá, Segunda Guerra. Pensa sempre isso aqui, os alunos alimentando, tá? Eles têm essa oportunidade, tanto você, professor, quanto o aluno está alimentando. Olha o tanto de opção que tem aqui dentro. Upload, link, Google, fotos. Você abre ali, em vez de tirar foto, você grava um vídeo seu. Pode ser um vídeo seu explicando o que é para os alunos fazer. Você grava áudio. Você grava a sua tela, mostrando, por exemplo, acessa o site, tal, faz isso, faz aquilo. Você adiciona um lugar, desenho e até um link de outros Padlets. Ok? O que é o grande detalhe aqui? Vou colocar Google para vocês entenderem. Quando eu coloco o Google, ele já pega o título do negócio e busca materiais sobre esse título. Então ele buscou aqui imagem. Se eu clicar em vídeo, ele vai para vídeos sobre a Segunda Guerra, vai em Gift, vai em áudio. Estão vendo? Tudo isso coisas relacionadas ao título que você pôs. Eu vou colocar um vídeo aqui agora, só para a gente ver ele carregando. Ele vai trazer o vídeo para mim aqui e vai dar esse acesso. Quem acessa esse Padlet sobre guerras mundiais, eles vão exatamente ver o que a gente está vendo aqui, o que está sendo alimentado. Os alunos, quando entrarem dentro do Padlet, eles clicam no coraçãozinho avaliando aquilo. Então, isso aqui é uma forma de aula invertida, onde você vai dar o conteúdo, os alunos vão achar o que tem que achar sobre esse conteúdo e vão trazer para essa plataforma. Beleza, Flávio, isso aqui funciona para contos, né? A aula de contação? Funciona. Você passa qual que é o livro que é para ler, o aluno lê e traz para cá. Ah, isso aqui funciona para eu organizar os alunos para fazer algum evento, para organizar, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação entre os alunos, cada um vai trazer um material e vão colocar aqui dentro? Sim. Essa ferramenta do Padlet, ela tem várias opções. O vídeo não quer carregar. Cliquei na lupazinha. Deixa eu pôr aqui esse menorzinho. Vamos ver se é o tamanho do problema. Aí você coloca os alunos para alimentar essa informação sua aqui, o Padlet que você criou, e vai criando um mural. Posso pegar esse mural e deixar ele para toda a escola ver? Posso. Como é que eu faço para mandar isso aqui para o aluno alimentar? Muito simples. Aqui na parte de cima, ó, tem o botão compartilhar. E aí abre aqui várias coisas bacanas. Primeira coisa, essa questão aqui, ó, de alterar privacidade. O que isso quer dizer?
Você libera o que as pessoas podem fazer dentro do seu Padlet. Se ele é só para você privado, se vai ter senha para acessar ele, se ele é secreto ou se ele é público. Qualquer pessoa da rede da internet pode achar. E quando você coloca uma dessas opções, você fala o que a pessoa que entrar vai poder fazer. Se ela pode escrever, se ela pode editar ou se ela pode somente ler. Quando você está criando um Padlet de historinhas infantis e você quer que as pessoas só leiam, você clica aqui, poder ler. Quando você quer que os alunos criem, você vem aqui e coloca que eles podem adicionar publicação, pode escrever. Tá entendendo? Se você marcar pode editar, ele pode deletar até suas coisas. Ele fica com o mesmo poder que você tem. Certo? Então, no botão compartilhar aqui tem essa questão da privacidade. Aqui tem copiar link para a área de transferência. Esse link você copia ele, tá copiado. Eu vou até abrir o WhatsApp nosso aqui, para vocês verem como que fica. Tomara que não trave tudo e dê tudo certo. Ele tem o link para a área de transferência, esperar o WhatsApp abrir lá, para eu colocar para vocês. Ele tem código de QR Code. Se você clicar nesse obter QR Code, ele gera para você um código. Esse código você pode salvar ele, imprimir em papéis, que quando você aponta o celular para esse código, a câmera, inclusive se vocês estiverem com a câmera aí fácil, o celular fácil, liga a câmera dele agora e aponta. Se o seu celular tiver o sisteminha de lei QR Code, para que bate aqui nessa figura, ele fala assim, deseja abrir tal site? Esse site é o nosso Padlet, você vai vir parar aqui dentro disso que eu estou criando. Isso é tecnologia nova, mas muito usada nessas lives, todo mundo estava usando isso, né? É muito interessante esse tipo de recurso. Abriu. Deixa eu colar aqui o Padlet para vocês verem. Ó, olha o link que eu estou colocando aqui, ó, padlet.com, Paraná, que eu copiei lá. Ó, Segunda Guerra Mundial, já apareceu até a minha fotinha lá, ó. Mandei. Todo aluno que clicar em cima desse link, vocês podem clicar, inclusive, você clicou em cima desse link, vai abrir o meu Padlet. Abriu o meu Padlet, você já consegue começar a adicionar coisas dentro dele. Outro detalhe, incorporar no seu blog ou no site. Essa questão de incorporar é muito bacana, que você copia essas informações que estão aqui, vai lá no site que vocês aprenderam a fazer, se já aprenderam, fizeram esse curso comigo, você consegue incorporar o seu Padlet dentro do site da escola, por exemplo. Então, os alunos nem precisam entrar na página do Padlet. Eles lá no Google Sites, lá no site da escola, eles já começam a ver. Por isso que eu falei, as crianças criaram todo um Padlet sobre a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Você quer compartilhar que toda a escola veja. Você vem aqui, compartilha faz incorporação dele dentro do seu site e vai dar tudo certo. Olha que outra coisa bacana. Você consegue compartilhar seu Padlet no Facebook, no Twitter, mas o que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Compartilhar no Google Classroom. Essa parte de compartilhar já direto dentro do Classroom, ela é fantástica. Por quê? Porque ele já vai criar uma atividade lá dentro. Então, você não precisa aqui mandar no WhatsApp, não precisa mandar na Agenda Edu, não precisa nada disso. Você compartilha aqui, todos os alunos que já tiver inscrito dentro da sua sala de aula vai receber o link para acessar esse Padlet. E lá você consegue mensurar, dar nota, aquele negócio que a gente aprendeu ontem. Então, assim, a maioria das ferramentas vocês vão ver essa interação com o Classroom. Entenderam? Então é muito bacana, você ganha muito tempo com isso. Outra coisa que é possível é você salvar a imagem, salvar como PDF e ainda mandar imprimir. Quer guardar o material de todo mundo criou? Manda imprimir. Quer guardar como PDF? Tem como guardar. Enfim, é uma série de infinidade de possibilidades que você tem aqui dentro para gerar valor. Flávio, é só isso? É só isso. Não tem nada demais nisso aqui. O que é o que faz a ligação entre professores e aluno? É o link. Você enviou o link para os alunos, eles acessam e alimentam. Você entra no seu Padlet, você vem aqui, acessa e alimenta. Qual que é o grande detalhe dele? Ser usado, que é a minha indicação, como aula invertida. Beleza, aula assíncrona, fora da escola. Ótimo.
Mas e se eu quiser dar como aula síncrona? Eu quero aqui abrir o Meet, igual eu estou fazendo agora, e abrir um Padlet que eu fiz para dar uma aula bacana, vários formatos, né, multilinguagens. Posso fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Se você tiver na versão gratuita, você vai ter por e-mail 5, né? O ano passado, vários professores fizeram até 10 e-mails para poder usar 5, 5, 5. Cada e-mail de turma, ele usava Padlet diferente para ir criando e tendo mais possibilidades. Isso é possível você usar essa ferramenta para, inclusive, dar aula. Você vai clicando, vamos ver esse vídeo, agora vamos ler esse material, agora vamos ouvir esse áudio. Olha que aula bacana. Cada hora você está passando um conteúdo, cada hora um formato diferente. E isso segura a atenção, isso segura todo mundo te assistindo. Dúvida? Dúvida, dúvida, dúvida. Dúvidas, dúvidas, nenhuma dúvidas. Aprenderam tudo? Aprenderam. Rosângela, essa carinha sua me assusta. De boa. Eu vou até te compartilhar resultados que eu obtive. Tá bom? Que legal. Marta? Agora é só ir revendo os vídeos, né? Para fixar. Show de bola. Esse vídeo, como eu falo de Padlet já no final, você não precisa nem assistir o vídeo inteiro. Já adianta o negócio e assiste essa parte do Padlet. É muito interessante vocês entenderem que a ferramenta é bem simples, não tem nada de complexo aqui. E os alunos amam ela por causa dessa interação que ela tem. E você pode ver que eu postei, apareceu aqui Flávio Naves. Se vocês clicarem no link e alimentar, vai aparecer o nome de vocês. E isso é interessante, olha lá, Joyce Silva de Souza, ó, muito bom esse Padlet. Já está aqui um comentário, eu sei que foi ela, eu sei que ela fez. Se eu quisesse editar o comentário dela, ou excluir, eu como professor posso fazer isso. Então, assim, é tudo coisas que você tem de ferramenta que chama a atenção do aluno, que é a ideia. Dá um feedback para nós aí. Como é que foi usar isso, Rosângela? Maravilhoso. Show. Muito bom. E, assim, o que eu achei mais interessante é como eles pegam rápido. Ah, claro. Os alunos são águia. Muito bacana. E assim, tão preparado para muita coisa, usando tecnologia, principalmente para jogar Free Fire, jogar um monte de porqueiraiada que tem aí, e não conseguiam até então ver a tecnologia para a educação, né? Não conseguia ver isso focado para aprender alguma coisa útil, vamos falar assim. E quando eles começam a perceber que tem ferramentas para isso, eles começam a amar, começam a ser parceiro do professor e começa a desejar a sua aula. Esse é o detalhe. Flávio, você sabe o que eu notei muito? Foi que o compartilhamento entre eles, né? Eu falava explicando, aí um colocava, professor, não pode deixar, ele é meu vizinho aqui, eu vou ajudar. Vou ajudar. Então foi legal demais. Muito... eles se ajudam. Primeiro, tem a mente vazia, então já são mais espertos que nós, né? Vamos falar assim. E se ajudam muito. Quando descobre um trem errado, rapidinho as coisas erradas voltam, todo mundo sabe fazer. Igual o ano passado, descobriram como traduzir as provas de inglês. E aí não precisou de um falar, professor nenhum falar. Um foi passando para o outro, de repente toda a escola sabia traduzir as provas de inglês. E é assim, muito organizado entre eles. A gente precisa entrar nesse universo e essa ferramentinha vai ajudar bastante. Flávio, eu preciso do Class 1 para usar isso aqui? Não, se a sua escola não tem Class 1, usa Padlet sozinho. Usa Padlet sozinho, não tem problema. Só que eu vou dizer para vocês assim, ó, de todo caso, é necessário que o aluno tenha o e-mail dele. É necessário que ele crie o Gmail dele. Por quê? Porque isso você começa a alimentar, a ter controle, você sabe quem está entrando na sala, você sabe quem é que está comentando, para você não ter outros sabores, certo, Rosângela? Para não ter a gente invadindo, fazendo comentário maldoso. Isso acontece muito. Tem muita gente que ainda acha que a internet é terra de ninguém. E, na verdade, apesar da gente conseguir rastrear tudo é muito demorado. Então, assim, para eu descobrir alguém que invadiu uma aula o mês passado, eu vou demorar aí mais uns 2 meses, eu vou ter que abrir boletim de ocorrência, um trem mais... Dá para pegar? Dá.
mas é um processo gigante que você vai ter que fazer. Então já coloca o e-mail, já começa a saber quem é as pessoas, para amarrar certinho. Estão entendendo? Flávio, Pode falar. eu usei o Padlet também na Semana das Crianças, para a escola toda também, assim, os meninos, e eu usei com filmes, baixei os Que filmes, legal. e assim, eles gostaram muito, aí teve os comentários, foi muito legal, assim, porque eles já pegaram tudo selecionado, né, eu tinha montado, Você já tinha montado. e puderam fazer os comentários. Ana, muita gente usou o Padlet nesse formato seu, para dar aula mesmo. E é um formato legal, é um formato maravilhoso. Eu gosto muito de. Porque assim, o ano passado a gente tinha a vertente de muito. Foi muito exigido a questão da aula assíncrona, né? E muita dificuldade do professor estar presente, escola pública mais ainda. Então, assim, usou muito essa ferramenta para dar aula mesmo. O grande detalhe é assim, agora, teoricamente, o povo mais organizado, o povo sabendo mais das coisas, o que acontece? Estimule os seus alunos para essa aula invertida. Pegue e ganhe tempo com isso. Eu sempre falo que você percebe que uma turma ela tem mais autonomia com a outra é quando muda de ano. Quando você recebe os alunos novos de outro professor e quando os seus vai novos para outro. Quando tem essa transição, você percebe a diferença de uma turma que é autônoma com uma que não é. Uma que o professor incentivou os alunos mesmo buscarem o conhecimento, de uma turma que o professor que passou o conhecimento. Conseguem compreender isso? É visível a diferença. E eu acho que tem professor que olha para o professor anterior e fala, Deus me livre, vieram tudo sem saber nada. Já aconteceu isso? Ixi. É algo que rotineiramente acontece. Então a gente precisa entender isso. A autonomia, ela precisa ser gerada. Os alunos precisam aprender. E essa questão de aprender, quando você conduz o aluno, o ganho é bem maior. É bem mais rápido, inclusive. Aproveitem essas ferramentas. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então eu vou dar uma tarefa para vocês. Primeira tarefa. Vocês vão fazer um Padlet e vão colocar o link do Padlet dentro do grupo do WhatsApp. Entenderam? Pode ser de um Padlet que vocês já fizeram, quem já fez. E quem não fez, vai criar um Padlet, vai colocar ele lá da sua matéria. Eu sou bibliotecária. Vale. Cria lá o de livros, cria de jeito que for. Coloca o link dentro do grupo do WhatsApp. Deixa eu ver a criatividade, deixa eu ver como é que vocês vão... E as dificuldades, né? Que aí vai surgindo, vem assistir o vídeo e não fica sem fazer, tá bom? Eu vi que levantou a mão aqui. Raul, parece... Pode falar, Rosângela, mas o Raul eu também quero ouvir. Vou te compartilhar resultados, tá? Certo. De aluno, tá ok? Uhum. Raul, você quer falar algo? Fiz uma pergunta aí, eu posso utilizar o Padlet no Microsoft Suite, na apresentação? Você pode usar. Você vai ter que compartilhar a tela, né? Você vai compartilhar a tela para você conseguir ver. Essa ferramenta você consegue. Você vai gravar a tela? Como é que você vai fazer? Não, acho que ele tem o dispositivo lá para incorporar, entendeu? Aqueles 2 sinaizinhos lá, você tem como incorporar na apresentação. Ótimo. Se ele puder incorporar, você vai conseguir abrir ele ali, vai trazer ele as últimas coisas postadas, né? O que eu vou te falar, Raul? Vai pesar bastante, viu, sua apresentação? Vai ficar bem pesada. Com o Padlet vai pesar muito Vai, porque o que acontece? Vamos supor que os alunos já começaram a alimentar ele. Na hora que você abre a apresentação, ele vai buscar na internet para tentar trazer a informação mais atualizada. Passa a página, vai para frente na apresentação, se você voltar, ele vai buscar de novo. Ou seja, fica consumindo internet o tempo todo, entendeu? Entendi. Tá bom, obrigado, Flávio. Obrigado você. Mas eu acho que vale a pena testar. Testa, eu tenho no meu site, depois vocês entram aí, pec7.com.br, que é o site do curso. E lá tem a incorporação do Padlet, dá para você ver ela lá funcionando.
E aí testa, vê se ficou pesado. Eu, na minha opinião, ela dá uma travada. Não é algo que fica muito fácil, não. Vamos lá, Rosângela, diga. Resultado dos alunos, certo? E é aquele lance assim, Flávio, igual você falou, devido às carências, né, a escola pública muito não tinha e-mail, né? Então você acaba dando uma investida. Eu fiz uma pesquisa assim com a aluna, perguntei o que ela mais gostava, sabe? O que se passava assim, o gosto dela. E daquilo que ela foi me colocando, eu montei para ela, né? Mas ficou muito interessante, eu vou te compartilhar. Que legal, show. Show de bola. Gente, gratidão. Deus abençoe vocês todos. Uma excelente quarta-feira. Que seja mágica, que seja fantástica aí, que vocês consigam renovar as energias. Amanhã, 7 horas, nós vamos estar junto. O assunto que nós vamos falar amanhã é Meet, Google Meet e algumas coisas mais, Google Agenda, vamos falar de Jitsi, enfim, algumas ferramentas para vocês darem aula ao vivo, tá bom? Alguns recursos extras aí. Nos vemos amanhã, 7 horas. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Hoje eu vou tentar fazer a aula chegar mais cedo para